Irmãos, vamos abrir a Bíblia no capítulo 12 de Aos Romanos. Vamos ler com a ajuda de Deus. E eu pediria aos irmãos, inclusive após ao término, não fechem a Bíblia, porque os irmãos podem acompanhar as referências e os comentários que vamos fazer revisando os grupos de versículos. Amém, amém, irmão. E eu pediria aos irmãos, inclusive após ao término, não fechem a Bíblia, porque os irmãos podem acompanhar as referências e os comentários que vamos fazer revisando os grupos de versículos. Amém, amém, irmão. Amém. Amém, irmão. Vamos então iniciar a leitura. Desculpa, irmão, Aos Romanos 12. Romanos 12? 12, exatamente. Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. A irmã já localizou? Já localizou. Então vamos iniciar a leitura. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ok. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Ok. Não vos vingueis a vós mesmo, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Amém. Amém.
Amém. Amém. Amém. Uhum. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é mistério, seja em ministrar, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, a dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus.
Amém. Irmãos, antes dessas considerações a respeito desse texto, gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem histórica muito importante para melhor nós podermos entender o que levou o apóstolo Paulo a escrever a carta aos Romanos. O que nós sabemos é que é o seguinte, é que na antiga Roma, o que aconteceu é que quem vivia lá eram os judeus, ok? Eram os judeus. E o que aconteceu na antiga Roma, Roma estava sob o domínio de um imperador Cláudius, ok? E esse imperador Cláudius, ele não sabia a diferença entre os judeus e cristianismo. O que aconteceu? Ele ordenou a expulsão de todos os judeus da cidade. Então ficaram os gentios só na cidade, ok? E isso, depois que eles saíram, inclusive eles eram mercadores, eram professores, eles saíram e se espalharam por outras partes da Europa, principalmente da Europa. O que aconteceu é que depois, com a morte desse imperador, esses judeus voltaram para lá. E o que aconteceu, ficaram os gentios. Gentio é todo aquele que não era judeu, para informação dos irmãos. E o que aconteceu é que os judeus, eles ficavam julgando os gentios, e devido a eles, os gentios, eles pecavam muito. Se nós vemos aqui, no começo, eu vou citar uma passagem para os irmãos, se os irmãos quiserem, os irmãos podem ir aqui em primeiro aos Romanos, para quem tem interesse, no capítulo 1, no versículo 29, nos dá uma ideia muito boa do problema que viviam os gentios naquela época. Ok? Então, aqui no versículo 29 diz: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, okay? Maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Então, acontece esse problema. Então, os gentios tinham esses problemas, mas acontece que Paulo lembrou que também os judeus tinham falhas, eles não eram perfeitos, ok? Então, justamente, o que aconteceu? Justamente tinha esse conflito entre os dois, essas duas etnias, esses dois povos. E a única maneira de resolver é todos esquecerem as suas diferenças, admitirem que todos eram pecadores, e só Jesus Cristo seria um denominador comum que poderia resolver essa diferença dessas pessoas, entende? Então aqui... Apenas a leitura dessa parte, irmão, da carta de Paulo aos Romanos, lendo com comunhão, entendendo o que ele transmitia pelo Espírito, consola o nosso coração, transmite aquilo que a nossa alma necessita e conforta, irmão, transmite alegria por vermos a pureza do conselho, a pureza do sentimento do servo de Deus, e desses conselhos que são de tão grande ensinamento para todos nós. É muito bonito de ver, de ler, de meditar também e de praticar também. Muito bonito, irmão. Mas não são coisas simples para nós que somos tão falhos e fracos e que temos esta natureza humana. Cada parte da escritura, desta escritura, cada verso tem um ensinamento que nos toca a todos nós. E ele começa dizendo: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Então esse é o sacrifício que Deus se agrada, não é o sacrifício da morte dos animais. O
último sacrifício da morte, que encerrou o tempo dos sacrifícios da lei, foi aquele que o Senhor Jesus fez na cruz para pagar as nossas dívidas. Por isso ele é chamado o sacrifício eterno, perfeito. Por isso também, numa outra parte da Escritura, o apóstolo ele exorta a igreja dizendo: olha bem, uma vez que fostes lavados, considera que o Senhor Jesus não voltará para morrer novamente. Uma vez que o Senhor nos lavou, nos aperfeiçoou, agora está em nós também guardarmos a doutrina, porque tudo que nós precisamos, irmão, para conservar a fidelidade a Deus, pelo concerto que fizemos no nosso batismo, está em Deus, e o Senhor nos dá a nossa porção de força a cada dia para guardar a fidelidade da palavra. No versículo 1, temos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lembremos o seguinte, que na antiguidade, no Velho Testamento, como que era feito o perdão dos pecados? Era feito pelo sacrifício de animais, ok? Então isso acabou com a vinda de Jesus Cristo. Ele era o Cordeiro de Deus, então acabou a matança de animal. Por quê? Porque ele morreu na cruz por nós. Então nós temos que entender isso. Isso é uma coisa que é muito importante nós entendermos, ok? É uma coisa que é muito importante. Então, o que se refere essa questão? O que se refere essa questão do culto racional? O culto racional, exatamente, que nós oferecemos os nossos corpos. Mas o que oferecer o nosso corpo em sacrifício? Na realidade, se nós olharmos aqui, se nós vemos aqui aos Romanos, se nós vemos aqui, irmãos, aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 19, aqui nós temos: falo como homem pela franqueza de vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentais agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Um corpo é feito de membro, e aqui o apóstolo Paulo ele fala que esses órgãos, então eles façam sacrifício do nosso corpo a Deus. O que isso significa? Significa que a sua mão que está fazendo uma coisa errada, deixe de fazer essa coisa errada. A sua boca que diz uma coisa errada, que não faça mais esse tipo de coisa, okay? As suas pernas que te levam a um lugar que não deve levar, ele pare de fazer isso. E não só isso, mas a sua mão que deixe de fazer a coisa errada, ela passe a fazer a coisa certa. A sua boca que fale uma coisa errada, pare de falar uma coisa errada e passe a falar uma coisa certa. O seu ouvido ouça as pessoas que estão em necessidade, ok? Para que você possa dar uma palavra de conforto a ela. Então seria nas nossas atitudes, porque não pode existir uma incoerência, irmãos, entre as nossas o fato de nós irmos a um culto, assistir uma celebração, seja numa igreja evangélica, seja num culto online, então aqui nós ficamos em comunhão em Deus, mas essa santificação, ele não reflita nos atos da nossa vida. Então esse que é o verdadeiro, esse daqui que é hoje o que Deus está pedindo de nós, que é o sacrifício racional, que é o culto racional, okay? Que é a nossa atitude que seja refletida em toda a nossa vida. Certo? Isso que é uma questão que é muito importante. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós temos, e não vos conformeis. Essa palavra é muito interessante. Por quê? Porque ela vem da raiz forma. Na realidade, isso daqui, o que isso quer dizer? Que nós não aceitemos essa questão da relatividade do mundo, ok? O mundo hoje em dia é relativo, o mundo sempre foi relativo, ou seja, é um conceito de que não tem, as coisas não têm uma verdade absoluta, tem coisa certa, tem coisa errada. Okay? Então nós temos que ter muita sabedoria de aceitar o que provém de Deus, o que é da vontade de Deus que está nesse mundo. Quer dizer, nem tudo podemos acatar, aceitar que o mundo nos oferece, ok? Mas devemos ter o discernimento para podermos decidir o que convém de Deus, o que provém de Deus e o que não provém de Deus. E transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa palavra transformai é uma questão que é muito importante. Enquanto que nós não podemos permitir que o mundo, as coisas más desse mundo não nos forme, não formate nós, por outro lado nós temos que transformar. Essa palavra transformar, irmãos, tem uma questão que é muito importante a gente levar em conta, que é o seguinte: ela vem da palavra metamorfose. Metamorfose é uma transformação que é profunda, que começa de dentro para fora. Então, o que nós temos que tomar conta, que sempre renovar a nossa fé e permitir que essa comunhão de Deus, ok, e o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora. Okay? Isso que é importante. Então, a verdadeira transformação do cristão, do crente, aquele que crê no sangue derramado de Jesus Cristo na cruz, é muito importante ele crê nesse processo e ele aceite isso, que a transformação tem que vir do seu coração, de dentro, do fundo do seu coração para fora. Isso que é uma questão que é muito importante, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só assim, irmão, que nós temos que ser transformados do fundo, do íntimo do nosso coração, de dentro para fora. Então, se alguém chegou aqui e as tuas forças estão já chegando no final, por causa da tua prova, tu podes pensar: será que eu vou suportar para o próximo tempo da minha vida, para essa próxima fase? Estou vendo que vem dias difíceis, será que eu suporto? Irmão, irmã, todos nós confiemos naquele que nos chamou nesta graça. A nossa porção de força o Senhor nos dará a cada dia, irmão. Glória a Deus. E Senhor, certamente há alguém aqui que está aqui hoje ainda, o Senhor consolará a tua alma de uma maneira muito diferente, de maneira que as forças voltem no teu coração para você continuar. E o Senhor vai te fazer enxergar que são mais aqueles que são por ti do que aqueles que são contra ti. E para alguém aqui o Senhor manda dizer: eu vou fazer calar a voz do adversário, porque ele faz parecer que é uma multidão contra ti, mas são poucos. Aleluia. Vou te mostrar que a grande maioria, que é a força da palavra e do amor de Deus pela tua alma, pela tua vida e pela tua causa, o Senhor te mostrará o poder de Deus que está manifestado na tua vida, te diz o Senhor. Glória a Deus. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, que aqui significa a obediência a Deus. Sacrifício, quando disse ali, obediência quero e não sacrifício, já dizia o apóstolo, aliás, o profeta, já antes de vir o Senhor. Quer dizer, vocês sabem, como se dissesse,
Vocês fazem o erro, depois sabem como pagar pelo erro, dando os vossos animais. Porque você tem animal no curral, então você usará ele para sacrifício no altar, para perdão. Então o homem negociava com o Senhor, olhando para as suas posses e vendo que tem a condição de dar um animal se eu falhar. Então o Senhor já não queria mais, porque o sacrifício era para os tempos primórdios, quando a humanidade ainda era, desculpa a expressão, era uma criança na presença de Deus. Quando veio chegando a perfeição, o Senhor foi mudando então, e os profetas começaram a anunciar. Deus não quer que negocia. O sacrifício verdadeiro é a obediência do coração. Glória a Deus. Não há, irmão, como se aproximar do Senhor se não for pela obediência. E não se pode obedecer se a pessoa também não entender as coisas. Então, à medida que vem o Senhor na vida do homem que não conhece esta graça e tem um plano de salvação na sua vida, qual é a primeira coisa que Deus faz? Deus abre a mente da pessoa e faz entender qual é a sua condição, faz entender que a morte vem, faz entender que Cristo veio e venceu a morte, faz entender que aquele que entrar por Ele, por Cristo, receberá a coroa da vida eterna. Glória a Deus. Faz entender, irmão, que tem que ser lavado dos seus pecados originais, que nasce como homem. Faz entender que precisa mudar. Faz entender que não tem força para mudar de si mesmo. Glória ao nome do Senhor. Vem primeiro a abertura de mente, irmão. Não vem a misericórdia primeiro. A misericórdia se manifesta aguardando a pessoa. Mas a misericórdia para a salvação, irmão, é quando manifesta o arrependimento. E a pessoa diz: agora entendi, Senhor. Me perdoa os meus erros. E para a nossa felicidade, já está com Deus no seu plano a abertura da porta da reconciliação do homem com Deus. Eu te perdoo. Glória ao nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmão. Esta graça tão santa, irmão. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Quer dizer, não é na tua morte do corpo que você vai que você agradaria a Deus. Todos passaremos pela morte do corpo, mas é enquanto o corpo vive que se apresenta um sacrifício vivo. Por isso também dizia o salmista: quem na sepultura te louvará, Senhor? Querendo dizer: Senhor, eu sei que eu ainda vou um dia para a sepultura, né? Mas primeiro eu quero sair dela, porque Davi falava muito da vida eterna, mostrando que ele veria a Deus. Mas ele dizia: Senhor, enquanto neste corpo eu puder te servir, Senhor, me conserva, me resgata a minha saúde, me dá tempo de vida, porque o meu prazer é usar a minha vida para estar na tua casa. Glória ao nome do Senhor. Nesse entendimento, Paulo também, escrevendo a uma das igrejas, falou: eu, na verdade, meditando na vida eterna, no propósito da sua vida, e de uma tal conversão e de uma tal amor pela salvação, tal certeza, que ele falava: para mim tudo é ganho. Se o Senhor me levar, é ganho. E se eu ficar, minha vida é Cristo. Quer dizer, tanto faz. Se eu ficar, é para Cristo. Se eu vivo, é para Cristo que eu vivo. E se eu morrer, é com Ele que eu vou também. Glória ao nome do Senhor. E dizia: mas estou em aperto, porque eu sei que enquanto eu estou vivo, eu sou útil para vós. E ele era sincero para dizer essas palavras diante de Deus, irmão. Não era pedindo vida, irmão. Era com sinceridade no coração. Ele via a si mesmo e disse: Senhor, eu alcancei uma certa condição diante de Ti, que eu percebo que o dom que Tu me deste é útil para o Teu povo. Então na sua palavra, na sua escritura, ele dizia: se vai ser melhor que
que vai ser bom para vós, que eu fique, aquilo que Deus me deu será útil para vós, então eu prefiro ficar. Mas ali uma expressão que falava, mas na verdade eu queria ir com o Senhor já. Glória ao nome do Senhor. Porque aqui no versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida que Deus repartiu a cada um. Ok, aqui os irmãos já devem ter conhecimento de pessoas que cantam muitas vantagens, que falam que sabe tudo, que nunca sabe, que realmente fala que é rico, mas não é rico, nunca quer ficar para trás. Isso daí é uma pessoa que não tem temperança, não age com bom senso. Quem que gosta desse tipo de pessoa, irmãos? Ninguém gosta. Então, temos que ter algo chamado modéstia, ok? Por outro lado, se Deus não gosta de uma pessoa que é arrogante, ok? Temos que tomar cuidado que uma pessoa que não seja muito para baixo, sempre down, né, que a gente chama, sempre uma pessoa que está para baixo. Tem muita pessoa, inclusive muito crente que está sempre negativista, sempre pensando ruim. Isso também não. Por quê? Tem gente que até, irmãos, tem gente que vai às vezes no espelho, olha para si mesmo no espelho e não gosta do que está vendo no espelho. Okay? Temos que lembrar uma coisa, irmãos, que é uma coisa que é muito importante. Quando uma pessoa faz isso daí, vai no espelho, olha para si mesmo e não gosta, a pessoa está rejeitando aquele projeto. Quem rejeita aquele projeto, rejeita o projetista. Quem que é o projetista? O projetista é Deus. Então não faz sentido, porque o que acontece? Deus ama todos nós. Okay? Ele pagou um preço muito caro por cada um de nós na cruz. Okay? Então, irmã, Deus está contigo, Deus te ama e você é um cidadão do céu, Ele escolheu você. Então, não se sinta desse jeito. Por outro lado, não se sinta orgulhoso. Por outro lado, não se sinta lá para baixo, down, muito arrastando. Não faça isso. Ele pagou um preço muito caro por ti. Então, haja ali com modéstia, que Deus vai te abençoar. Isso é uma questão que é muito importante. Porque aqui no versículo 4, irmãos, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, ok? Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ora, irmãos, aqui é uma parte muito bonita, porque todos nós, assim como os órgãos no nosso corpo, nós temos mãos, que tem um objetivo, pernas, outro objetivo, estômago, intestino, enfim, é uma série de órgãos e também ossos, cada um para sua função. Assim é cada filho de Deus nessa terra. Cada um tem sua função, ok? Cada um tem sua função. Então, não queira também assumir a função do outro. Isso que é uma questão que é muito importante, inclusive nos dons que nós vamos ver a seguir, que é muito importante. E outro, o que acontece aqui no versículo 5? Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Okay? O que isso acontece? Que tudo trabalha em conjunto, irmãos. Então cada um tem a sua função. E todos, então
Cada um nessa terra, cada um tem o seu dom que Deus deu para cada um de nós. Então, irmãos, nós dependemos uns dos outros. Por isso que não dá para dizer que a pessoa, dá para dizer, não quero ir na igreja porque eu não dependo de ninguém. Sim, nós dependemos de um dos outros. Porque por causa do seguinte, eu dependo do irmão, o irmão depende de mim, eu dependo da irmã e vice-versa. E assim, um ajuda o outro, um complementa o outro, como num trabalho de um corpo. Isso que é muito importante ter em mente, e isso é muito importante. Por isso que não dá outra prova, uma prova bem clara que não é possível nós isolarmos do corpo de Cristo, ou isolarmos da cabeça. Pega o caso, por exemplo, do braço do irmão ou da irmã. O que acontece se o irmão corta o braço? O braço vai conseguir trabalhar sozinho? Não. Assim como num rebanho ovelha, uma ovelha se desgarra ali, exatamente, do rebanho. O que vai acontecer? Ela vai virar um alvo fácil para os predadores. Okay? Assim como, por exemplo, a questão de uma brasa num braseiro. Tira aquela brasa, loguinho ela vai acabar. Então, por isso que nós precisamos dessa questão. É uma condição, é praticamente humana, nós dependemos um do outro. É assim que Deus nos fez. Então, nós devemos ser assim. Okay? E isso que é uma questão que é muito bonita. Porque ninguém é dono da verdade, ninguém é perfeito nessa terra. Isso que nós devemos levar em conta. Ok. Então, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Ok? Aqui, essa questão de profecia, irmãos, precisamos tomar muito cuidado, porque essa profecia aqui que o apóstolo Paulo está se referindo, não é profecia de chegar e ficar querendo revelar e adivinhar o futuro do irmão, da irmã, se vai ter casa, se vai casar, o que vai acontecer amanhã, porque o dia da manhã a Deus pertence, nós temos que viver bem o dia de hoje. Diz isso, em outras palavras, é isso que a palavra de Deus diz. Temos que nos preocupar com o dia de hoje, porque amanhã, irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer no dia da manhã. O dia de amanhã a Deus pertence. Okay? Essa questão de profecia é o dom de explicar a palavra de Deus. E, inclusive, se os irmãos procurarem em dicionário, é isso que um dicionário vai dizer. Existe aquela questão de adivinhação do futuro, mas isso daí, irmãos, é uma coisa que não agrada a Deus. Então não devemos procurar nunca esse tipo de coisa. Esse é um tipo de coisa que Deus não se agrada. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Essa questão de ministério é de servir, ou seja, por exemplo, na obra de Deus, por exemplo, é algo que, vamos pegar, por exemplo, a questão da irmã Mônica, é um exemplo. Quando começou, ela já se prontificou. Então, irmãos, eu posso tocar, porque eu tenho o órgão e eu sei tocar o órgão e vou tocar o órgão. Exatamente, essa é uma questão muito importante. Outros lá, a irmã Tânia, posso ser a porteira aqui. Então, isso daí é o ministério, é o ato de servir, okay? Que é muito importante. Se é ensinar, haja dedicação no ensino, que é uma questão que é muito importante, irmãos. É muito importante, não é fácil essa questão. Por isso que, por exemplo, quem ensina é uma pessoa que também tem que aprender e ela não pode parar no tempo, porque senão o que vai acontecer? Vai acontecer, irmãos, como um caso que eu vi de um professor numa escola, que a aluna falou que notou que o professor estava usando um livro velho. Aí o que aconteceu? Ela perguntou para o pai dela, que estudou aquilo lá 40 anos atrás, e aí viu que aquele professor estava ensinando a mesma matéria com o mesmo livro, não se atualizou, quer dizer, ficou parado no tempo. Então, quem gosta de ensinar tem que aprender. Aliás, irmãos, sempre uma recomendação: não parem nos estudos. Estude alguma coisa, irmão, porque isso daí faz bem para o nosso cérebro, mantém os neurônios sempre funcionando, faz muito bem à saúde. Isso é recomendação, inclusive médica.
Ok, ou que exorta. Use esse dom em exortar. Ok. Agora, essa questão que é muito importante de exortar. Exortar, inclusive, tem uma definição aqui que é muito importante dessa questão de exortar, irmãos. Essa questão de exortar. Exortar pode ser induzir alguém a fazer a fazer alguma coisa, exatamente, a fazer alguma coisa, induzir, o exortar aqui tem uma impressão, nós temos uma primeira ideia do que exortar, é de dar bronca, ok? Mas exortar também, outra palavra que se nós procurarmos no dicionário, significa o quê? Significa confortar, ok? Que é muito importante. Aliás, nos dias de hoje, essa questão de confortar e ouvir e dar uma palavra de consolo para as pessoas é uma coisa que está muito em falta, irmãos. Nós não podemos esquecer esse tipo de coisa. Por quê? Porque hoje nós estamos, infelizmente, num mundo muito individualista. As pessoas estão esquecendo muito um dos outros, olhando para o seu próprio umbigo, esquecendo de ouvir e dar uma palavra de conforto, de ajuda. Muitas pessoas precisam de ajuda. Muitos aqui, inclusive muitos aqui do canal, por isso que também abrimos lá os grupos de conversa, onde os irmãos têm a oportunidade de trocar suas ideias, porque precisamos um dos outros, isso é muito importante. O que reparte, faça-o com liberalidade, quer dizer, aquela pessoa que Deus abençoou, ajude o próximo, isso que é muito importante. E o que preside, com cuidado. Porque muitas vezes, muito chefe, essa questão de muitas vezes o chefe, o que ele pode ser? Ele pode ser ou muito bom ou muito ruim. Por quê? Porque ele não tem realmente a verdadeira virtude de presidir, de comandar pessoas. Okay? Ele está lá muitas vezes o quê? Interessado ali só em querer ganhar dinheiro. Mas realmente não tem ali a habilidade de comandar as pessoas, de guiar as pessoas e de ser um verdadeiro líder, de saber ouvir e de saber falar e de saber ponderar nas decisões. É isso que é aqui que a Bíblia está nos dizendo, o que Paulo disse nessa parte. O que exerce misericórdia com alegria. O ato de misericórdia é aquela pessoa que tem aquele dom, que está, conforme está conversando com a pessoa, ela tem o dom de perceber na maneira do tom de voz, no olhar da pessoa, se ela está sentindo, se ela está com um problema. Então ela tem misericórdia, então ela capta no ar, ela capta em poucas palavras, numa atitude, num gesto, o que está acontecendo com a pessoa. Então, se isso, e espero que muitos daqui tenham esse dom, exerça ele com alegria e procure ajudar, porque muitas vezes, irmãos, não envolve muitas vezes nem dinheiro, envolve o quê? Um apoio, uma palavra de conforto. Isso que é muito importante nos dias de hoje. Aqui no... Tem o crente, irmão, que chega numa hora, isso nem todos nós alcançamos, irmãos, ainda, né? Chega uma hora que ele começa a olhar para a sua vida e ele já não quer mais perder tempo. Senhor, o que tu queres de mim? O que eu faço? O que tu queres? Onde tu me mandas? O que tu queres que eu faça, Senhor? E vai querendo trabalhar. Coloca o seu coração para servir a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Por isso, numa parte ele diz: comunicar com os santos nas suas necessidades. Diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo o Senhor. Não seja vagaroso. Tem alguém passando necessidade, qualquer hora eu vou ver. Tem um irmão que me veio no coração que eu sei que está triste, qualquer hora eu ligo para ele. Precisa fazer uma visita em tal casa, qualquer hora eu vou. E não vai. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, passa. Vagaroso. Todos nós temos esse problema, irmão.
O conselho da palavra é esse: não seja vagaroso no cuidado. Quer dizer, aproveite o tempo, faça logo. Tenha no coração um sentimento bom de amor, de misericórdia, de socorro. Não deixa passar, irmão, porque quando passa, pode ter certeza, o Senhor já tocou no coração de outro. Glória ao nome do Senhor. Deixou de ser servida a obra de Deus? Não. Deixou de ser cuidado aquele sobre quem Deus tem os seus cuidados? Não. Nós é que deixamos de ser usados pelo Senhor. Bendito o nome do Senhor. Que gostoso, irmão, quando se vê alguém que trabalhando na obra. Por isso que ele dizia: se você faz misericórdia, faça com alegria. Se tu tens condições de repartir, faça liberalmente. Quer dizer, coloca o teu coração na boa obra. Bendito o nome do Senhor. E tem muitos irmãos e muitas irmãs que têm o coração tão apegado à boa obra. Eu já vi isso, irmão. Teve irmãos que supriram de outros grandes necessidades, resolveram de grandes situações de problema. E a gente às vezes pergunta: irmão, Deus te abençoe pelo que o irmão fez naquela causa, naquela situação. E a gente ouve uma resposta tão maravilhosa, irmão, que é do coração. Ele fala: irmão, a alegria foi minha, o Senhor se usou de mim, para mim é um prazer, irmão. O Senhor fez por meu intermédio, a honra é minha. Chega alguém para agradecer: irmão, Deus te abençoe. Não, irmão, a alegria é toda minha. Bendito o nome do Senhor. Não é palavras da boca para fora, sai do íntimo do coração, irmão. Agora pergunta, irmão: aonde na terra tem o sentimento cristão como este, a não ser na graça de nosso Senhor Jesus Cristo? E aqui está a igreja aprendendo a partir de mim, irmão. Estou aprendendo junto com todos vós. Quem de nós está realmente inserido nestas virtudes de Deus? Porque às vezes nós damos alguma coisa, irmão, ajudamos alguém e parece que sai arranhando, né? Quer dizer, machucando o nosso coração a ajuda que nós demos, o socorro que nós demos para alguém, má vontade, não queria ter feito, fiz para não dar problema, fiz para não ficar pior a situação, fiz para isso, fiz. Irmão, não tem galardão dessa forma diante de Deus. Mas tudo que tu fizeres com alegria, pode ter certeza, na outra porta está entrando as bênçãos de Deus dentro da tua casa. Santo nome do Senhor. Irmão, o Senhor mostra pela luz da palavra. Tem casa aqui, irmão, que você está sempre olhando para a necessidade dos outros, pois assim te diz o Senhor: pelas portas e pelas janelas eu farei abundar a tua porção duplicadamente, te diz o Senhor. E alguém fala: será que Deus vai me dar em dobro aquilo que eu dei, aquilo que eu fiz? Não, irmão, não é só isso não. O que você deu é material, que o Senhor vai te pagar. O dinheiro não compra. Glória a Jesus. Santo nome do Senhor. Trabalhar para o Senhor é outra coisa, querido. E não vos conformeis com este mundo, tem muito conselho, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mostrando que o nosso entendimento, irmão, até aqui foi suficiente, falando das coisas de Deus, para nos trazer até este dia firme nesta graça. Mas os irmãos percebam como que o mundo evolui, as informações, as notícias, a ciência. O que é dom de Deus. Mas tem uma ciência, de que dizia também Paulo, aquela que dizia: cuidado, não deis ouvidos aos clamores vãos da falsamente chamada ciência. Quer dizer, toda a ciência, todo entendimento, todo conhecimento
que vos afasta de Deus, do temor da palavra. Isto é falso. Então, o conselho que o servo de Deus dava: não se conforma com esse mundo, porque nós não somos daqui. A carne é, mas o cidadão do céu que nasceu dentro de cada um de nós tem a sua própria pátria, irmão. Nós temos a nossa pátria. Está com Deus. Não vos conforme então com esse mundo, se adequando-se, fazendo, buscando a paz com o mundo, quer dizer, fazendo o que o mundo faz para viver bem. Cuidado. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, existe mistério, existe conhecimento ainda mais profundo nas coisas de Deus, que se você se aprofundar, renovando o teu entendimento, você combate os clamores vãos da falsamente chamada ciência e não corre risco de perder a fé por causa das novidades que vem vindo por aí. A Irmandade esteja todos nós avisados pelo que aquilo que nós já temos visto, que virão notícias difíceis sobre a terra, para ver se tiram a fé do coração do crente, irmão. Tirou a fé, não tem mais limite. Não existe necessidade de obediência, nem de respeito à doutrina, porque a fé acabou. Mas o Senhor anuncia por esta palavra: busca a renovação do teu entendimento, se aprofunda nesta graça e ora e busca. Veja qual é a medida da tua fé, até onde vai a tua fé. Não expõe o teu coração demais, permanece na graça e espera que o teu entendimento vai sendo renovado pelo Senhor, a tal ponto que não haja nenhum entendimento de fora contrário à doutrina que jamais te convença contra esta graça. E depois disso, o Senhor se usará de ti para segurar os teus irmãos nesta graça também. Está entendendo essa palavra, irmão? Glória ao nome do Senhor. Senhor, irmão, vai fazer chegar uma tal conversão no coração da igreja, de ti, irmã, de ti, irmão, uma tal conversão tão maravilhosa, tão sublime, que nós realmente viveremos para Cristo. Os irmãos se lembram quando o Senhor falou com Pedro, perguntando se ele ainda amava o Senhor? Não se lembram disso? Tu me amas? E Pedro estava envergonhado porque havia, de certa forma, negado o Senhor no dia da prisão e da condenação do Senhor. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então agora você apacenta os meus cordeiros. E perguntou 3 vezes. Antes, irmão, quando Pedro havia dito: estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte, antes do Senhor ser preso, o Senhor respondeu para ele, falou: Pedro, o diabo pediu para te cirandar como trigo. Você pensa que você está forte, que você é forte, mas ainda não. Mas dizia, o diabo pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quer dizer, você vai ver alguma coisa nas próximas horas, que era a crucificação do Senhor, que você poderá perder a fé de me ver morto. Mas eu já roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. E concluiu isso dizendo: e quando tu tiveres convertido, quer dizer, você ainda não se converteu. Como dizendo, a hora que você me ver ressuscitado, você vai se converter. Quando tu tiveres convertido, então confirma os teus irmãos. Primeira coisa, quando o Senhor, irmãos, viu Pedro e sentou-se ali, e Pedro voltou daquela pescaria, já o Senhor ressuscitado, né? Que Pedro se lançou ao mar porque estava sem alguma roupa, e viu o Senhor lá, irmão, diz ali, ninguém falava nada. Viram que era o Senhor ressuscitado, não tinham coragem de falar nada para o Senhor, porque tinham duvidado. Várias vezes antes tinham duvidado. O Senhor lançou em rosto deles, irmãos, lembram que está escrito isso. E o Senhor falava, então foi a última palavra do Senhor tinha sido aquela para ele, e agora a primeira palavra do Senhor para Pedro, né? Tu me amas? Senhor, me pergunta se eu te amo. Senhor, claro que eu te amo. Eu que tenho que perguntar se tu ainda me amas, Senhor, porque eu te neguei. Mas o Senhor perguntava: se tu me amas?
Claro que te amo, Senhor. Então agora você apacenta os meus cordeiros. Glória ao nome do Senhor. No versículo 9, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ok? Essa questão do amor não fingido fala do quê? Da sinceridade que temos que ter para os outros, que sejam sinceros. Inclusive tem a palavra, é muito interessante porque a palavra sincero é uma palavra que vem do latim, que significa sincera. Por quê? Porque na antiguidade o que acontecia muitos anos atrás, em trabalhos de mármore, na antiga Roma, por exemplo, que não ficavam bons, o que faziam? Eles passavam cera para enganar a pessoa, para enganar quem fosse comprar, inclusive isso daí com vasos lá no Oriente Médio, lá na Ásia. Para quê? Para ludibriar a pessoa. Por quê? Porque não era uma coisa verdadeira. Então, esse sincero e sincera, tá? Então, que nós sempre sejamos sinceros nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ok? O que é essa questão de amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal? Isso que é muito importante, porque muitas vezes as pessoas, o que acontece? Elas até gostam das pessoas, mas não gostam ali com aquele amor sincero, levando em consideração a pessoa. O quê? Por quê? Como que se ama o seu parente, o seu filho, o seu irmão? É isso que é uma questão que é muito importante. O seu parente ali próximo, você dá aquela atenção especial. Então essa atenção especial seja dispensada ao seu próximo. Não é porque é só seu parente. Não, trate todos com o máximo de amor que você puder, que Deus vai te abençoar, com certeza. Isso é uma questão que é muito importante, e que isso que é muito importante. Preferindo-vos em honra uns aos outros, exatamente, que é justamente sendo sincero e gentil com as pessoas. Versículo 11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Esse versículo refere-se, irmãos, à questão da pessoa que, por exemplo, que é muito desanimada. Aqui está dizendo para a pessoa ser o quê? Sempre pronta, sempre solicitada, sempre alegre na vida. Porque tem gente que às vezes levanta o dia e levanta negativa. Aliás, irmãos, uma das coisas que devemos sempre fazer, levantando na primeira oração do dia, dar graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos está dando de viver, ok? Porque o ato de nós amanhecermos o dia, temos a oportunidade de ver o sol, ver aqui as plantas, as flores. Os irmãos já pararam para observar a beleza de uma flor. Gente, é uma coisa divina, é só por Deus mesmo que aquilo lá é criado, é uma criação divina. Isso daí já é um exemplo já simples do poder e da misericórdia de Deus ao criar todas as coisas. É muito bonito, o céu, a lua, as estrelas, o universo, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa muito bonita, muito divina. Ok, aqui nós temos: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Essa questão que é muito importante. Alegrei-vos na esperança. A esperança é tudo, irmão. Irmão, coisa muito... às vezes eu encontro pessoas sem esperança. Meu Deus do céu, aquilo lá é da tristeza de ver, irmãos, uma pessoa sem esperança. A esperança, inclusive, nos ajuda a enfrentar o dia a dia, nos dá aquela força, aquela energia. Não, amanhã vai ser um dia melhor. Hoje estou com dificuldade, mas com a ajuda de Deus eu vou ter um dia melhor amanhã. Então nós vamos renovando essa esperança de dia a dia para um futuro melhor, com Deus. Okay? Com Deus, isso que é importante, com Jesus Cristo e o Deus do nosso lado, isso que é muito importante. Sede pacientes na tribulação.
Não é fácil, tribulação, todos nós temos tribulação, de diversos, nós vimos aqui, tá? Temos aqui por causa, por família, não é fácil, irmãos, é só por Deus, que Deus tem que ter, que Deus tenha misericórdia, que nos ajude a passar essas fases difíceis. Às vezes com o cônjuge, um não entende o outro, um quer A, o outro quer B, é muito difícil, só Deus para nos ajudar e estender a sua misericórdia, e Ele é todo poderoso, Ele tem o poder, e só que nós temos que ter o quê? O entendimento e a prudência, e perseverar na oração. Isso que é uma questão que é muito importante. Isso que é muito importante. Aqui no versículo 13, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Aqui na realidade, esse comunicai com os santos, na realidade, aqui, se nós formos ver o original, aqui é para contribuir com os santos nas suas necessidades, ok? Da sua forma mesmo no grego, seus irmãos forem examinar, é para contribuir mesmo. Quando vê as pessoas em necessidades ou próximo, é para contribuir, irmãos. Ajude sempre que possível, na medida que Deus preparar para todos. Temos aqui no versículo 14, abençoai ao que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Temos aqui também uma conexão, aqui com o versículo 17, a ninguém torneis mal por mal, procurei as coisas honestas perante todos os homens, ok? Exatamente, quer dizer, o que acontece aqui, a passagem, o que é? É não pagar o mal com o mal, ok? Mas o que nós devemos fazer é difícil falar isso, mas temos que pagar o mal com o bem. Por quê? Porque aí entraremos também naquela parte, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Por quê? Porque se nós recebemos um mal, nós pagamos com o bem, o que acaba acontecendo? Aquela pessoa não entende o que nós estamos fazendo. Mas o que esse fulano está fazendo? Por quê? Porque a natureza humana é isso. Eu fiz o mal, eu quero ver o que ele vai fazer de mal para mim. E simplesmente se nós não revidamos esse mal, nós não pagamos o mal com o mal, o que vai acontecer? Ele não vai entender. E inclusive ele vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. Por que ele fez isso para mim? Eu estava esperando porque a atitude humana da maior parte das pessoas que não tem Cristo no seu coração, simplesmente o que é? Elas estão esperando o mal com o mal. Quando você pega o mal com o bem, ali simplesmente ela não entende e ela fica confusa. E ela vai inclusive querer saber o que você está fazendo, o que levou você a tomar essa atitude. Isso que é uma coisa muito interessante que Paulo escreveu aqui na carta, entende? Isso que é uma questão que é muito, muito importante, muito importante. Alegrai-vos com que se alegram, isso é a coisa muito fácil, né, irmãos? Festa, todo mundo gosta de festa, ok? E chorai com o que choram. Isso daqui é uma questão que é muito difícil, porque muitas vezes o que está numa casa, daquele que está coitadinho, pequeno, triste, largado, abandonado, o que acontece com as pessoas? Muitos acabam largando, acabam abandonando, não vão lá. Então isso daqui é um recado para nós, para não deixarmos, não abandonar aqueles que têm necessidade, que estão com tristeza. Lembre-se que infelizmente nós estamos num mundo individualista e não deixemos com que esse sentimento do mundo acabe formatando nós, ok? Então nós devemos diferenciarmos por esse sentido. Nós podemos ser diferentes e devemos ser diferentes nesse sentido. Isso que é uma questão que é muito importante. Querendo dizer, todo dom que nós recebemos, irmão, precisa ter uma utilidade na obra. Por isso disse, não sejais vagarosos no cuidado. Nós entramos na congregação pensando no trabalho, saímos da congregação pensando na resposta sobre o trabalho.
Mas isso está totalmente correto, irmão, diante do Senhor, nós como servos de Deus nesta graça tão alta e sublime? Certamente que o Senhor suprirá as nossas necessidades e falará conosco na nossa necessidade. Mas enquanto nós vamos aqui por causa de uma prova, Senhor, vem na tua presença, me socorre. O Senhor fala, estou contigo, fica firme, eu vou te ajudar, eu vou fazer um milagre, eu vou cumprir o desejo do teu coração. E o crente vai dando glória a Deus, louvado seja o teu nome. Os irmãos se lembram do Senhor? Ele fazia uma obra, um milagre, e logo depois do milagre que vinha? Uma doutrina. Como assim? Ensinando a entrar no céu. Para que serviu o milagre? Para chamar a atenção do povo ao Senhor. Mas o objetivo era o quê? Entra no céu, alcança a vida eterna, aprende a tomar o reino dos céus, nem que for pela força. Como disse ali, por violência, dizia, tem o sentido certo desta palavra. Por isso que o Senhor, depois de ter multiplicado os pães, o povo seguiu Ele. E o Senhor estava lá de novo, e chegaram para o Senhor e falaram, que hora tu vieste, Senhor? O Senhor não queria conversa de que hora que chegou, que não chegou. Já estava entendendo o coração dele. E falou, vocês vieram aqui por causa de multiplicar o pão, vocês querem de novo encher a vossa barriga, né? Mas agora eu vou vos dar um outro pão. Vamos ver se esse vocês se alimentam. Então o Senhor não multiplicou o pão. O Senhor começou a falar com eles, dizendo, vossos pais receberam maná dos céus, depois morreram com aquele pão lá. Mas eu sou o pão da vida. Meu corpo realmente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. E começou a falar dele e de si, e da vida eterna e da salvação. Que está escrito, um por um foram indo todos embora, irmão. Quem que ficou? Só os discípulos, os apóstolos. Que o Senhor perguntou, vocês não querem ir embora também? Eles disseram, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens palavra de vida eterna? Aqui está o povo, irmão, que tem esta resposta no coração. Toda vez que o Senhor nos repreende, nos corrige, alguém poderia até perguntar, mas você ainda vai ficar nessa igreja? Daqui eu não saio. Santo é o nome do Senhor. Não podemos mudar jamais, irmão, o sentido da palavra. E o Senhor precisa que seja cada um de nós, exercitemos o nosso dom. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Cresce no entendimento das coisas de Deus, irmão. Para quê? Para que se o adversário falar, não tem nada de agradável aí nessa doutrina. Espera um pouquinho. Se nós renovarmos o nosso entendimento nas coisas de Deus, dizia ele, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então dizia, cuidado com a vossa fé. Segundo a graça, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais o que convém saber. Imagina que conselho que Deus dava ao seu servo. Muito conhecimento. Uma pessoa quer saber muito, quer fazer muito, quer ter muito. Calma aí. Observa a medida da tua fé. Respeita, analisa, observa. Mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Sim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Então, nós não temos como conviver nesta graça se não for junto, irmão. Por quê? Porque a cada um de nós o Senhor deu um dom diferente. Quer dizer que se alguém não exerce o dom que Deus lhe deu, está fazendo falta na igreja, irmão. Está, querido. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Não há membros iguais. Somos diferentes, individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, então cada um faça bem aquilo que Deus lhe deu de fazer, seja o que for. Tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, deve profetizar, mas segundo a medida da fé. Cuidado, porque por esse caminho o adversário poderá entrar e roubar a fé de alguns.
Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, ensina, irmão. Dedicação. Se é exortar, use esse dom em exortar. O que reparte, porque a alguns Deus deu muito, faça com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. E depois continua falando tantas outras coisas. E nesta última que o Senhor traz no nosso coração: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Porque, irmão, os que desejam coisas altas, mais do que aquilo que tem, não cuida bem daquilo que tem. E aí se cumpre até o que está escrito: no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Faz aquilo que está na tua mão, não fica olhando para o que é do outro, para a posição do outro. Alegra o teu coração trabalhando com aquilo que Deus te deu, porque assim estarás aprovado pelo Senhor, e o Senhor te acrescentará. Santo é o nome do Senhor. Irmão, para encerrar esta palavra, esta parte que o Senhor traz no nosso coração, o Senhor diz, segundo aquilo que vem no nosso coração, esta parte, irmão: não ambiciona coisa alta. Quer dizer, olha para a tua própria vida, alegra-te com ela. E veja, primeira coisa, alegra-te com a esperança da vida eterna. Os irmãos viram o que ele escreveu aqui. Qual que é a nossa alegria? Quem não vamos buscar de alegria nessa vida? Alegra com a esperança, irmão. Alegra com a vida eterna. Alegra com os sinais dela na tua vida. Ok? Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso que é a questão que nós acabamos de ver aqui. Okay? Então, nesse capítulo, nós vemos que o sentimento humano que existia na antiga Roma, ele está presente nas nossas vidas. Por quê? Porque a essência do espírito humano é o mesmo. O que mudou? O que mudou do passado para o presente? O que mudou do passado para o presente foi praticamente o que, irmãos? Foi a tecnologia. A tecnologia. Antigamente, lá na época da Bíblia, não existia, praticamente tinha o quê? Tinha casa, mas até o modo de cozinhar era diferente. Não existia fogão a gás, não existia elétrico, era lenha. Tecnologia não tinha nada, mas a essência do povo, do espírito humano é praticamente a mesma. Era a mesma e continua a mesma, porque é ser humano. Então isso daí não muda. E aqui nós vimos essa questão de vidas transformadas, vidas transformadas. Essa que é a questão. Vidas transformadas, vidas e relacionamentos também transformados. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com nós mesmos, nosso relacionamento com os nossos irmãos e também o relacionamento com os nossos inimigos. Então, essa é uma palavra que é muito bonita, muito importante, que os irmãos possam reler ela, que ela é de suma importância para a nossa vida, para o quê? Para que nós meditemos no que nós podemos melhorar nos relacionamentos nas nossas vidas, ok? Em relação a todos esses elementos e com todos nosso relacionamento com todas essas com Deus, com nós mesmos. Nós aprendemos a entender e melhorarmos a nós mesmos, nosso relacionamento com os nossos irmãos e também como tratar os inimigos, que não é uma coisa fácil. Okay? Essa palavra que Deus deu para hoje, Deus seja louvado. Amém. Ok. Acomodai-vos às humildes, porque aqueles que estão acomodados nas coisas humildes receberá a aprovação do Senhor, e o Senhor aumentará a sua porção, segundo a medida da vontade dEle. E não sejais sábios em vós mesmos, conserva sempre no coração a humildade a cada momento,
porque enquanto você está colocando o Senhor diante de ti, os teus passos são confirmados um após o outro. E tem alguém aqui que você veio pedindo, Senhor, nesta tarde, Senhor, eu preciso dar alguns passos na minha vida. E o Senhor te diz, tu és como aquele que diz, os passos de um homem bom são confirmados por Deus. Aleluia. Teu coração está recebendo essa palavra, irmão? Irmã, então tu és comparado diante do Senhor como um homem bom. Os teus passos são confirmados pelo Senhor. Glória a Deus. Santo Senhor. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, quer dizer, tira a ira do coração. É difícil, irmão. É uma provocação. Por quê? Porque está escrito, minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei a cada um. A pessoa diz assim, o homem natural diz assim, mas eu sofri muito na mão desse homem aí, e eu quero a vingança, eu quero que ele sofra. Isso é coisa do homem, irmão, coisa da carne. O Senhor não é assim. Se o Senhor desse a vingança para nós fazermos, nós mataríamos a obra de Deus na vida de alguém. Ananias quis, quando o Senhor falou para ele, o Espírito falou, vai até a rua chamada direita, ali em Damasco, tem um certo homem, Saulo, vai e põe as mãos sobre ele. Ananias falou, Senhor, eu ouvi falar tanto que ele maltratou e encerrou na prisão, esse aí não. Querendo dizer, de jeito nenhum. Aí o Senhor falou para ele, com misericórdia de Ananias também, falou, vai lá, porque esse aí, eu mostrarei para ele como que ele também vai sofrer agora pelo meu nome. Calma, deixa eu limpar ele, deixa eu santificar ele. Ele vai ser uma bênção para muita gente. Santo nome do Senhor. E o Espírito de Deus visitou este homem de tal maneira, irmão, que hoje estamos lendo uma carta que o Senhor lhe deu de escrever. E se Ananias não tivesse ido, e se Ananias naquela hora tivesse dito, não, Senhor, agora eu vou juntar uma turma de nossos e vamos lá para ver se a gente dá um sumiço nele. Irmão, mas o socorro de Deus pela sua obra visitou o seu profeta Ananias e falou, vai lá, Ananias, impõe as mãos, liberta ele, faz descer o Espírito Santo sobre ele, eu vou limpar, vou santificar, vou me usar dele, vou abrir o seu entendimento, ele vai escrever para as igrejas dos gentios, vai para os gentios e vai converter uma multidão de nação pela palavra que eu vou colocar na sua boca, irmão. Graças a Deus, a vingança é de Deus, irmão, e não nossa. Porque o Senhor pode usar de misericórdia, irmão. Como usou com cada um de nós, o Senhor usou de misericórdia. Bendito é o nome do Senhor. Se não fosse assim, muitos de nós não estaríamos aqui na presença do Senhor. Não está escrito, irmão, na nossa testa, ou no nosso passado, o que nós fizemos, algum crime que alguém cometeu. Não está escrito, mas está diante desse povo, está o quê? Tu foste batizado, converteu, converti, batizou, batizei. É nova criatura na presença de Deus. O homem velho já morreu, aleluia, no nome do Senhor. Jamais deixemos estas coisas, esses princípios, irmão, e conservemos no nosso coração. Comunicar com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade, que não é só receber em casa, é receber o seu irmão no seu coração, é ver o pequeno, é olhar nos olhos, é ouvir, é escutar, é amar com todo o teu coração os teus irmãos, a quem você não conhece segundo a carne, mas segundo o Espírito. Saudou, amém, irmão. Irmão, só no olhar a gente já percebe quem é nosso irmão, certo, irmão? Paz de Deus, irmão, amém. É diferente, irmão, saudação o Espírito já transmite. Recebe no teu coração os teus irmãos, porque eles dependem e precisam daquilo que Deus deu para você. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração.